Então, meu nome é Pietro, eu sou pesquisador visitante associado aqui ao CBioclima, né, durante esse ano. E como foi dito, normalmente eu também sou professor lá na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E hoje eu queria falar um pouquinho das pesquisas que temos conduzidos, né, uma das linhas de pesquisa lá no nosso grupo de pesquisa, que tem a ver com essa associação entre plantas e polinizadores em ambientes urbanizados. Mas antes de começar, queria só falar uma coisa, que há 9 anos atrás, eu ainda era postdoc, e eu participei desse mesmo ciclo de seminário, né, quando era outra forma de organização, e eu lembro muito claramente disso porque a professora Clarice, que estava organizando na época, ela me deu uma diária para vir fazer essa palestra, e assim, era uma coisa muito, né, estava postdoc lá na luta, então... E foi uma experiência muito legal, então fico bem feliz de estar aqui de volta, depois de 9 anos aqui. Nessa palestra, então, eu pretendo organizar ela da seguinte forma. Primeiro, fazer uma introdução sobre esse ecossistema urbano, né, e a relação das plantas e polinizadores nesse ambiente um pouco diferente, né, espero conseguir falar disso para vocês, e depois trazer exemplos, né, dentro de diferentes temas e trabalhos, então, que a gente tem feito lá no nosso grupo de pesquisa. Só para, então, contextualizar, a urbanização, que é essa mudança, né, no uso da terra, que é caracterizado pelas construções e pela presença de superfície impermeável, né, que está relacionado basicamente com a habitação das pessoas, é um processo crescente nas últimas décadas, né, até apresenta uma tendência de aceleração, de modo que hoje, ao redor do mundo, né, nesse gráfico aqui, nesse mapa mundi aqui, está sendo mostrada a proporção de pessoas vivendo, né, dentro do que a gente chama de áreas urbanizadas para cada um dos países. Então, o que fica claro aqui é que, na maioria dos países hoje, mais da metade da população ela se encontra nesse ambiente que a gente chama de urbanizado. É claro que tem uma certa heterogeneidade, né? Mas isso traduz, então, que a urbanização é uma das formas que os seres humanos mais têm impactado a natureza, né? Uma das grandes mudanças globais que tem sido causada por nós. E aí, quando a gente pensa, né, nesse ambiente urbano, até um termo que muitas vezes você encontra por aí, é se referir a esse ambiente como desertos biológicos, né? O que é até injusto, porque se a gente lembrar, os desertos também, né, eles sustentam uma diversidade elevada de diversos organismos, mas a ideia é de pensar nas cidades como um ambiente desprovido da biodiversidade. Entretanto, se a gente analisar isso com mais calma, na verdade a gente vê que mesmo nas cidades, né, temos vários espaços verdes urbanos, como parques, praças, avenidas bem arborizadas, né? E também remanescentes da vegetação natural, que de uma certa forma ainda estão lá, né? E até foram introduzidas com o intuito de preservar uma certa biodiversidade nessa paisagem. E esses espaços verdes urbanos, por sua vez, e a biodiversidade encontrada nessas áreas, também está ligado, né, a uma série de benefícios. Se a gente pensar, por exemplo, nos diversos serviços ecossistêmicos, né, que a natureza oferece, que promove uma melhor qualidade de vida das pessoas. E entre esses serviços ecossistêmicos, podemos destacar aqui a polinização, né, que tem a ver com essa interação, especialmente a polinização biótica, as interações que as plantas realizam com os animais para realizar o transporte do grão de pólen e assim promover a sua reprodução. Só que nesse processo, né, além de contribuir para a manutenção dos ecossistemas terrestres, a polinização também está muito ligada com a produção de alimentos, né? Então, muitos dos alimentos que são essenciais para a dieta humana são resultados dessa associação que as plantas têm com os polinizadores. E por que no ambiente urbano isso ainda pode se tornar mais relevante, né? Dentro do que a gente chama de uma prática, né, que é da agricultura urbana. Eu não conheço muito bem Rio Claro ainda, então não sei como funciona exatamente aqui, mas em muitos grandes centros urbanos, né, existem diversas políticas públicas até para promover essa produção de alimento dentro da paisagem urbanizada, né? Porque isso contribui para promover maior segurança alimentar,
uma forma de produção de alimento mais sustentável, né? E especialmente nos países do sul global, também está associado com uma diminuição, né? Na verdade, ao promover acesso a alimentos de melhor qualidade para populações mais carentes, também pode amenizar os efeitos da desigualdade social, né? Que caracteriza muitos dos países do sul global. Então, lá mesmo em Belo Horizonte, existe uma política pública promovida pela prefeitura, né? De se criar essas áreas de agricultura urbana. E pensando que a produção de alimento está muitas vezes associado com esse processo de polinização, o serviço ecossistêmico que os polinizadores exercem podem, então, beneficiar as pessoas, né? Especialmente, talvez, algumas vizinhanças mais carentes dentro dessa paisagem urbana, em termos de benefícios. O ecossistema urbano também apresenta certas particularidades que nem sempre, né, nós como os ecólogos, eu originalmente trabalhava em áreas mais naturais também, né, estamos familiarizados como determinantes da biodiversidade. Então, essas políticas, né, de segregação racial que aconteceu de forma institucionalizada por várias décadas nos Estados Unidos, entre essas políticas redlining, né, por exemplo, que era uma política que direcionava investimento público, até controlava como os bancos faziam investimentos, né, ou emprestava dinheiro para as populações. E isso gerou diferentes conformações nessa matriz urbana de como o espaço verde urbano se organiza. Por exemplo, hoje tem sinais, né, que podem ser detectados quando as pessoas analisam como a biodiversidade se distribui nessas cidades nos Estados Unidos. Uma das coisas que é mais bem documentada, né, pensando como fatores socioeconômicos direcionam a distribuição da biodiversidade em ambientes urbanos, por exemplo, é o que eles chamam de efeito de luxo, né? Esse foi um padrão descrito lá em 2003, foi o primeiro trabalho que chamou a atenção para isso, indicando que, quando a gente pega essa paisagem urbana, muitas vezes a biodiversidade, você encontra uma maior biodiversidade em vizinhanças de pessoas mais abastadas. Porque, por exemplo, o loteamento, né, em bairros mais nobres, muitas vezes inclui mais áreas verdes. O investimento público para promover espaços verdes urbanos, muitas vezes também é direcionado mais para esse tipo de vizinhanças mais abastadas, de forma em que eles conseguiram mostrar, né, lá para Phoenix, no Arizona, que existia uma relação positiva entre a renda média da vizinhança com o número de gêneros de plantas encontrados nessa mesma vizinhança. Um trabalho um pouco mais recente, né, já de 2023, aqui para o País Basco, eles conseguiram mostrar que existe uma relação entre o nível educacional, né, média de uma vizinhança, com o número de espécies de árvores e de aves encontrados nessa mesma vizinhança. Aqui entendendo o nível de educação, né, como uma das medidas socioeconômicas que pode indicar o nível de renda. Ou seja, alguns preditores, né, que em sistemas naturais a gente nem imagina, né, têm importância em determinar como a biodiversidade se distribui nesse ecossistema urbano. E aí, voltando aqui, né, para a polinização, que é o que eu estudo mesmo, também tem vários estudos mostrando dinâmicas interessantes. Nesse trabalho aqui lá da Alemanha, os pesquisadores investigaram 3 espécies das abelhas do gênero Bombus, né? E mostraram que, pelo menos para uma dessas espécies, existia uma diferença no tamanho corporal dessas abelhas, de forma que, em áreas urbanas, você encontrar abelhas com tamanho corporal maior. E isso tem consequência para o funcionamento ecossistêmico, de forma que eles também foram capazes de mostrar que esse tamanho corporal está positivamente relacionado, né, com quanto esses polinizadores promovem, né, de formação de sementes nessa espécie aqui de trevo, que é uma espécie de planta autoincompatível. Ou seja, ela necessita da polinização, né, para a formação de sementes. Se a urbanização está afetando a distribuição desse atributo, né, do tamanho corporal, e esse tamanho corporal tem efeito sobre a polinização, é razoável supor que a urbanização também afeta, né, como os polinizadores vão contribuir para a reprodução das plantas. E aí, finalmente, dado esse contexto, agora eu quero falar de alguns trabalhos que a gente tem feito lá no grupo. O primeiro desse conjunto de trabalhos, né, são 2 trabalhos que a gente, de uma certa forma, tentou sintetizar a diversidade de polinizadores nesses ambientes urbanos.
Então, esse já é um trabalho, né, de 2023, que foi do Vitor. A gente fez, de fato, né, não se conhecia até então qual era a diversidade de polinizadores encontrados nesses ambientes, então fizemos uma revisão na literatura. Basicamente, de importante aqui é de que encontramos mais de 3.000 espécies, né? Aqui estou considerando só aquelas taxa que foram descritas até o nível das espécies, né? Mais de 3.000 espécies de polinizadores, das quais 1.700 eram abelhas, né? O que é até uma diversidade considerável, se a gente pegar aqui, né? O mapa ficou pequeno, infelizmente, mas esses estudos estão distribuídos de maneira bem desigual ao redor do globo aqui, e tem muitos países nas quais ainda nem tem tantos estudos sendo feitos. E aí, pegando a identidade de polinizadores encontrados nesses ambientes, né? Se a gente pegar o grupo de polinizadores mais comumente observado nesse ambiente, a maioria são abelhas, né? E especialmente abelhas sociais. Então, aqui tem a espécie Apis mellifera, que é essa abelha melífera que a gente tem aqui também, né? Mas várias espécies do gênero Bombus que também apresentam organização social. Se pegar aqui o subconjunto de estudos só das áreas tropicais, né, continuamos tendo uma sobre-representação das abelhas, que também são os grupos de polinizadores mais importantes mesmo, mas já muda aqui a predominância dos gêneros, né? A gente tem muito mais espécies do gênero Apis, porque Bombus é mais comumente associado com áreas temperadas. Mas aparece aqui uma abelha diferente, que é uma Eolema nigrita. Essa é uma abelha do grupo das abelhas das orquídeas, então, não sei se todos estão familiarizados, né, mas esse grupo de abelha é conhecido por coletar um recurso bem diferente, que são os perfumes nas flores, né? Então, você até encontra uma abelha de um grupo mais especializado, mas quem trabalha com abelhas das orquídeas sabe que a Eolema é um desses poucos, né, que persiste mesmo em áreas bastante perturbadas. Então, as abelhas mais comumente encontradas nesses ambientes urbanizados são mais generalistas, apresentam organização social, né? E, principalmente, também apresentam grandes capacidades de dispersão, porque os recursos nos ambientes urbanos, muitas vezes, são encontrados de forma bem isolada, então os bichos precisam voar a distâncias longas, né, atrás desses recursos. E aí, esse ano, né, a gente fez uma atualização dessa busca, só que agora focando só nas abelhas, que foi o trabalho feito pelo João, né? Então, aqui estão incluídos mais 2 anos de buscas em comparação com a busca e a síntese anterior. O que eu queria chamar a atenção aqui é que 2 anos atrás, né, a gente tinha encontrado 1.700 espécies de abelhas, mas fazendo uma busca e complementando os dados, em 2 anos já foram registradas ocorrências de mais 300 espécies quase de abelha no ambiente urbano, o que reflete tanto o maior interesse das pessoas em estudar os polinizadores nos ambientes urbanos, né? E também, especialmente, nesse assunto dentro da polinização. Esse número de quase 2.000 espécies de abelhas vai representar quase 10% de toda a diversidade de abelhas, né, descritas até o momento. E aí, nesse trabalho, a gente também estava interessado em analisar com mais detalhe, né, o que essas abelhas estão consumindo, por exemplo, em termos de recursos nesses ambientes urbanos. Então, uma das coisas que achamos que é interessante é de que, se a gente pegar o tipo de recurso, né, utilizado por essas abelhas, existe uma separação entre as regiões tropicais e as regiões não tropicais, por exemplo, em que as abelhas aqui das regiões tropicais em ambientes urbanos são aquelas associadas à coleta de resina, coleta de perfume, que são um tipo de associação que essas abelhas têm com as plantas, que não é tão comum, né, fora dos trópicos. Ou seja, se a gente estiver pensando na conservação de polinizadores em diferentes regiões do globo, a gente também precisa levar em consideração estas particularidades. Passando para o próximo conjunto, né, de estudos, né, e exemplificando agora, quando a gente está interessado em estudar a interação dos polinizadores com as plantas no ambiente urbano, também estamos muito interessados em entender como os recursos importantes para a manutenção desses polinizadores se distribuem no ambiente. Então, esse aqui já é o trabalho da Ingrid. Isso foi um projeto, né, de pandemia, porque não dava para a gente fazer campo. Então, o que fizemos aqui foi pegar dados de arborização urbana de Belo Horizonte, que é um conjunto de dados muito bom, assim, né? Com levantamento completo das árvores para a maior parte da cidade, nessas vias públicas.
o que deu mais de 350 espécies de árvores e mais de 200 mil indivíduos, todos eles georreferenciados. E a gente pegou esses dados, né, e em combinação com dados dados que a gente encontrou na literatura, fez uma estimativa, né, de como recursos importantes para os polinizadores se distribuem nessa paisagem da cidade. Então, aqui é o mapa de Belo Horizonte. Não sei quem de vocês conhece, mas só como uma referência, aqui fica aqui a Lagoa da Pampulha. Vejam que esse é um mapa de calor, então, quanto mais quente a cor, maior a densidade de árvores atrativas para polinizadores, né? E você consegue notar, espero, uma tendência, né? Não, na verdade, você consegue notar um padrão de distribuição heterogênea. Então, você tem algumas regiões, bairros, que tem mais aqui, né, em destaque, maior densidade dessas árvores, em relação às outras áreas que tem menos, né? Isso é interessante, né? Nesse mapa aqui está o total para todos os polinizadores, mas também vale uma ressalva de que, dependendo do grupo de polinizador, essa distribuição é diferente. Então, aqui, pegando os dados para as abelhas, né? A maior parte dessas árvores são atrativos para as abelhas, então, basicamente, você tem um mapa parecido, mas tem uma distribuição um pouco mais uniforme, se a gente comparar com o mapa aqui que foi gerado pensando nas árvores atrativas para os morcegos. Aí eu não sei se vocês conseguem olhar, se não peço desculpas, mas queria que vocês vissem aqui que existem algumas linhas bem distintas. Essas linhas representam algumas avenidas bem largas lá em Belo Horizonte. E as plantas, né, atrativas para o morcego, nesses casos, muitas vezes são essas grandes árvores, árvores de grande porte, né? Então, só cabe nessas avenidas também muito largas. Então, dependendo do grupo de polinizadores, né, a forma como você vai ter que navegar nesse ambiente em busca de recursos é diferente em relação a outros. Mas, talvez o que eu acho mais legal dentro desse trabalho, né, é que foi possível testar aquela ideia de efeito do luxo, que são como as variáveis socioeconômicas afetam os padrões de biodiversidade. Então, aqui esse é o mesmo mapa de Belo Horizonte, só que aqui, quanto mais escura a cor, maior a renda familiar médio daquele setor censitário. Os tamanhos são diferentes porque a forma como a prefeitura faz esse censo, né? Mas vejam que existe uma relação positiva entre a renda familiar, né, com a abundância de árvores atrativas para polinizadores. Ou seja, bairros mais abastados também tendem a ter mais árvores. Para a riqueza, não está mostrado aqui, mas a gente tem um padrão semelhante. Então, também são nesses bairros mais abastados que provavelmente existe uma maior diversidade de polinizadores atraídos para essas árvores que são recursos, né? E se a gente voltar lá atrás, dentro daquela ideia, né, de que o serviço de polinização talvez pudesse ser mais benéfico para as populações carentes, pensando naquele contexto de agricultura urbana, a gente encontra que, na verdade, as regiões mais carentes, que poderiam se usufruir até mais desses benefícios, é onde você tem potencialmente, né, uma menor diversidade de polinizadores. E aí, mais um exemplo, né, dentro dessa ideia, né, de distribuição de recursos para os polinizadores, uma das coisas que mais suscita discussão quando a gente está trabalhando em ambiente urbano é a importância de espécies de origem não nativa e as espécies de plantas nativas, né? Esse já foi o trabalho do Pedro. E a gente pegou o conjunto de plantas utilizado pelos beija-flores e investigou vários aspectos dessa complementariedade na oferta de recursos entre plantas nativas e plantas não nativas. Uma das coisas interessantes desse trabalho aqui é a distribuição temporal desses recursos. Então, esse aqui são dois gráficos circulares, né, que você tem aqui os meses do ano. O que eu queria chamar a atenção aqui, você tem número de flores e quantidade de néctar produzido. É de que entre dezembro e março, ou quase abril aqui, você praticamente não tem flores de espécies de plantas nativas. E essa escassez de recurso, ela é de certa forma suprida, né, pelas plantas não nativas ali presentes. Então, por mais que, né, muitas vezes se advogue pela maior promoção de espécies nativas de plantas nos ambientes urbanos, e não estou dizendo que eu não concordo com isso, né?
mas também vale a pena a gente analisar a função que possivelmente essas espécies não nativas de plantas estão desempenhando no ambiente, né, de forma objetiva, para auxiliar melhor políticas de planejamento urbano e de vegetação urbana. E aí, encaminhando mais para o fim, agora eu quero falar de alguns exemplos de trabalhos, né, que a gente olhou mais especificamente a interação entre plantas e polinizadores. Nesse trabalho aqui, que foi da Camila, né, e vários dos estudantes que passaram pelo grupo, incluindo a Camila, né, a gente então quantificou a interação entre plantas e polinizadores nessa paisagem urbana, né, de novo aqui Belo Horizonte, são as áreas de amostragem distribuídas aqui ao longo dessa paisagem, e essas interações foram caracterizadas como redes de interações, né? Nesse caso aqui, a Camila trabalhou com beija-flores interagindo com as plantas. Uma das coisas legais que ela consegue mostrar nesse trabalho dela é de que, aumentando a diversidade de plantas nessas paisagens, há um aumento, né, de abundância dos beija-flores polinizadores. E muito legal que ela encontrou que, se aumenta a proporção de espécies nativas de plantas nessas paisagens, também há um aumento na especialização das interações. E especialização aqui é uma métrica que pode ser calculada para essas redes de interações que indica quanto os polinizadores se utilizam dos recursos florais de forma mais exclusiva em relação a outros polinizadores. Então, é mais ou menos essa ideia de especialização, né? Ou seja, mais plantas nativas no ambiente, mais as interações são exclusivas, mais cada um dos polinizadores tem seu conjunto de plantas, vamos dizer assim, preferidas no ambiente. E, aparentemente, essa relação da especialização, né, com domínio de plantas nativas está relacionado com uma característica dos beija-flores, né, que é o tamanho do bico, de modo em que, se você tem, né, aqui no eixo X, comprimento de bico de espécies de beija-flores aumentando, leva a um aumento, né, na especialização das interações que esses beija-flores têm. E essa mesma especialização também tem uma relação positiva e significativa com quanto, né, das interações que esses beija-flores realizam são com plantas nativas. Então, aparentemente, essa relação, de fato, entre plantas nativas e especialização parece refletir, né, alguma coisa relacionado a esses beija-flores de bicos mais longos que a gente entende como sendo funcionalmente mais especializados. Só que existem diversos grupos diferentes de polinizadores, né? Então, a Ingrid trabalhou nessas mesmas áreas que a Camila trabalhou, só que focando nas abelhas. E ela consegue mostrar, né, de novo, que existe uma relação entre a diversidade de plantas, aqui a riqueza das plantas, com riqueza e abundância das abelhas que visitam essas plantas. Mas, quando foi investigar, né, a relação da porcentagem de plantas nativas nessas áreas, né, já encontramos que está relacionado de forma negativa com a abundância das abelhas. E aí a gente ficou curioso com esses dados, né, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Olhando com mais detalhe, o que parece acontecer é que a abelha mais abundante nesses ambientes são as abelhas invasoras, né, aquelas apis mellifera, as abelhas melíferas, né, que foram introduzidas. E, ao ser a espécie mais abundante e, de certa forma, aparentemente mostrar uma preferência, né, mais ou menos, na interação com espécies que não são nativas de planta, ela acaba gerando esse padrão, né, negativo, na qual, em áreas que tem mais plantas introduzidas, você tem uma maior abundância de abelhas, que aí pode até, né, ilustrar aquelas ideias que às vezes tem na invasão biológica, né, que são aqueles vórtices de invasão, na qual espécies introduzidas interagem uma com a outra e com isso acaba gerando um dano até maior no ambiente. E aí, para finalizar, né, queria trazer esse exemplo de um estudo, agora não só de uma cidade apenas, mas que tenta levar essa investigação para uma escala geográfica maior, né? Então, voltando de novo para o sistema de interação entre beija-flores e as plantas,
Só que agora a gente estava interessado em testar se a urbanização ela continua sendo um importante mediador de como as interações se organizam, mas também se possivelmente ela poderia estar afetando os gradientes geográficos, né, nos padrões de interação. O que eu quero dizer com isso? Um trabalho já mais antigo, né, de 2011, por exemplo, havia mostrado, né, que pegando aqui diferentes redes de interação entre beija-flores e as plantas nas Américas, existe uma relação positiva entre alguns gradientes climáticos, e aqui no caso a precipitação, né, de uma determinada área, e com quanto as interações nessas redes de interação são especializadas, mostrando que existe uma associação positiva. Isso pode estar, por exemplo, relacionado com maior produtividade daquela área, que permite que interações se organizem de forma mais especializada, mas estudos como esse, mostrando padrões, né, na organização das interações ao longo de grandes gradientes climáticos, existem vários na literatura. Só que se a gente pegar a urbanização, ela é muitas vezes entendida como uma força homogeneizadora da biodiversidade. Porque você pode pegar aqui Belo Horizonte, Medellín e Cidade do México, e de uma certa forma a ocupação humana traz no ambiente, né, fatores semelhantes de transformação. E existem alguns estudos mostrando, né, que a urbanização de fato tem esse papel de promover certa homogeneização na forma como diversos aspectos da biodiversidade se organizam. Então, dentro dessa ideia, a gente tentou testar, né, a hipótese de que a urbanização enfraquece padrões macroecológicos, né, nas interações ecológicas. Aqui a gente está tentando falar mais de como possíveis gradientes climáticos afetam a forma como as interações se organizam. E aí, para isso, né, foi um trabalho que envolveu muita gente, e aí, com isso a gente conseguiu compilar um conjunto grande, né, de redes de interações, informações de como os beija-flores interagem com as plantas, né, para 103 áreas. Dentro dessas 103 áreas, 36 eram de áreas urbanas, né, o que dá bastante espécies de beija-flores e bastante espécies de plantas. E aí, aqui no mapa, né, está sendo ilustrado em verde as redes naturais, né, de áreas naturais, em cinza de áreas urbanas. Primeira coisa que a gente encontra aqui é, de fato, mesmo considerando esse conjunto de informação mais ampla, né, as áreas urbanas estão associadas com redes ou padrões de interações mais generalistas do que quando comparado com as áreas naturais, né? Então, a urbanização leva a uma certa generalização. Mas a hipótese que a gente tinha, né, de que possivelmente gradientes climáticos eles se enfraquecem ou perdem importância, não foi corroborado, né, porque a gente encontra que a precipitação ainda é um preditor relevante, né, do nível de especialização das interações. Inclusive, na área urbana, a gente tem, né, uma inclinação maior nessa relação. Então, assim, por mais que a urbanização seja um fator importante, ela não é um fator que chega a atuar na uniformização de como essas interações acontecem ao longo desse gradiente. Coisas outras, né, interessantes que a gente viu nesse trabalho é como se distribui, né, os atributos funcionais dos beija-flores, né, nesses dois ambientes distintos. Então, aqui a gente tem massa corpórea, né, que reflete o tamanho das espécies, tamanho do bico, a curvatura do bico, e, finalmente, uma medida de diversidade funcional, né, que combina todos esses atributos, e quanto maior esse índice de diversidade funcional, significa que essa comunidade apresenta beija-flores, nesse caso, né, com atributos morfológicos mais distintos. Considerando essas variáveis, né, comparadas, a gente encontrou que, então, nas áreas urbanas você tende a ter beija-flores mais pesados, e, considerando a diversidade funcional, tende a ter comunidades, né, em que você tem uma diversidade menor. Então, a urbanização parece estar associada com a perda da diversidade funcional, né, dessas assembleias de polinizadores. E
no caso do peso corporal, né, que reflete o tamanho, a gente especula, por exemplo, que em áreas urbanas, muitas vezes esses recursos que os beija-flores se utilizam são aquelas árvores que florescem de forma massiva. Imagino que todos vocês já tenham visto, né, beija-flores territoriais que ficam brigando em torno daquele recurso. E se sabe na literatura que a defesa desses recursos e o sucesso está diretamente relacionado com o tamanho corporal, né, dessas espécies de beija-flores. Então, isso pode ser uma das coisas que explica, além de outros fatores, né, como distâncias de voos mais longos, que são necessários em busca dos recursos, que tem relação também com o tamanho corporal. Então, mais para finalizar, né, essa fala, dentro do que eu tinha proposto a dizer, o que eu queria falar para vocês é que, de fato, em ambientes urbanos, você ainda tem uma diversidade considerável de polinizadores, né? Só que essa diversidade, aparentemente, é mais representada por espécies generalistas, né? Que também a gente pode entender que nas áreas naturais são as mais comuns, né? Mas, se também queremos conservar as espécies com algumas demandas mais específicas nesses ambientes, então precisamos levar em conta também essas exigências mais específicas que esses polinizadores têm, né, na hora de promover políticas de conservação. Esse contraste entre espécies não nativas, né, e nativas, que é uma discussão relevante dentro da área, né, uma das coisas que a gente tem tentado colocar é que precisa, além de analisar, né, a origem geográfica dessas espécies, também avaliar a função, né? Porque a gente entende que o ecossistema urbano, ele não é um ecossistema natural, né? Ele é artificial. Então, a presença de espécies introduzidas faz parte, é coisa natural também desse sistema. E algumas vezes, né, certas espécies que não são nativas podem desempenhar funções importantes, inclusive aqui pensando na conservação, né, da biodiversidade. Lembrando também que esses ecossistemas urbanos, quando você está trabalhando nessas áreas, fatores socioeconômicos são preditores relevantes da biodiversidade, né? Então, isso já envolve certas expertises que nem sempre os ecólogos, né, e biólogos de forma geral vão ter, mas que é um desafio, mas também torna essa área bem interessante, né? E, por fim, a urbanização hoje é entendido como um dos grandes motores, né? Um grande componente das mudanças globais. E tem efeitos que são perceptíveis mesmo ao longo de grandes escalas espaciais. E estudos que consigam investigar esse papel da urbanização, né, também em escalas mais amplas, né, podem revelar alguns padrões interessantes, ou no caso específico nosso, né, não corroborou uma hipótese, mas ainda assim traz contribuições interessantes. E aí, só para finalizar, queria só agradecer, né, os estudantes lá do meu grupo de pesquisa. Também eu acho importante dizer que urbanização é uma das áreas que a gente trabalha lá no laboratório, né? Então tem os coitadinhos aqui que eu não mencionei, talvez, que também trabalham nas áreas naturais, mas também as pesquisas nas áreas naturais e esse contraste com as áreas urbanas tem gerado, assim, algumas discussões interessantes dentro lá do grupo, então quero agradecer a todos nesse sentido. O João Pena, né, que é jovem pesquisador aqui na instituição, é uma das pessoas importantes nessa investigação que a gente tem feito aqui, né, com ecologia urbana, então quero agradecer muito ele. E as pesquisadoras, né, a Alissa e a Ariadna, que são colaboradoras importantes. E, por fim, queria agradecer muito a Paty, que está me dando a oportunidade de ficar aqui 1 ano, né, eu gosto de brincar que eu estou fazendo meu BEP aqui, né, estou aqui em São Paulo, então está sendo um tempo muito legal, assim, de interagir também com vocês. E, finalmente, a presença de todos e todas. Muito obrigado.